Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Danúbia, sou professora de Biologia e a gente vai aqui concluir as nossas aulas de histologia com o tecido nervoso, tá? Então, já tem uma série de aulas aqui, já viu tecido conjuntivo, tecido epitelial, muscular e agora a gente vai ver tecido nervoso. Eu espero ajudar vocês com essas aulas. Com essa aula, tá? Que é bem importante para a gente entender também no futuro aí sistema nervoso. Então, o tecido nervoso, ele é um tecido de comunicação. Ele é capaz aí de receber estímulos, né? De responder aos estímulos. Ao ser estimulado, esse tecido ele vai se tornar capaz aí de conduzir os impulsos nervosos, a informação, né, do meio externo, para poder a gente obter uma resposta. Então, as células do tecido nervoso, elas são altamente especializadas para poder passar essas informações. Então, ele é composto por, as células nervosas são os neurônios e os gliócitos, que também a gente chama de células glia. E a origem desse tecido, ela é ectodérmica. Então, a função do tecido nervoso é fazer a comunicação entre os órgãos do corpo e o meio externo, tá? Transformando esses estímulos aí em respostas, essas mensagens em respostas. Então, olha, só para dar uma geral, o sistema nervoso, que tem uma aula aqui só sobre o sistema nervoso, no canal, caso vocês tenham interesse, certo? O sistema nervoso, ele é dividido em sistema nervoso central e periférico. Periférico, a gente compõe aqui os nervos, tá? E o central, a gente tem o encéfalo e a medula, certo? Medula espinal. Então, tudo que é composto aí por esse tecido, né? Com as células, os neurônios e as células glias. Então, bora agora estudar, entender como é que funciona essas células, como é a estrutura do neurônio, tá? E depois a gente vai aprender aí sobre as células glia, ou gliócitos, como é chamado agora. Então, os neurônios, eles transmitem informações através de mediadores químicos, os neurotransmissores, e de impulsos elétricos, tá? Que a gente vai ver logo mais. Então, são células responsáveis pelos impulsos nervosos, altamente especializadas, tá? Como mostro aqui, ele é responsável por passar, o impulso nervoso, né? Que é o estímulo, a comunicação do neurônio com o outro. Então, esse neurônio, como está aqui na imagem, ele é formado pelo corpo celular, tá bem? Onde a gente vai encontrar aqui o núcleo e as organelas, né? Com mitocôndrias, para ter energia aí para o funcionamento desse neurônio. O axônio, que é um prolongamento celular, certo? Único. Ele é envolvido por células, por gliócitos, tá? Como oligodendrócitos e as células de Schwann, que vão ter aí a função de formar a bainha de mielina, que vai proteger esse axônio, mas também ela tem a função aí de agilizar, né? De tornar mais rápido a transmissão do impulso nervoso, tá? Da passagem do impulso nervoso. E os dendritos, tá? São essas terminações aqui, essas ramificações do corpo celular, esses dendritos. Então, o sentido aí do impulso nervoso, ele vai ser unidirecional, sempre do dendrito, certo? Dendrito passando pelo axônio. Então, essa é a estrutura básica de um neurônio. Então, segunda forma, os neurônios a gente pode classificar em multipolar, bipolar e unipolar. Bipolar é quando sai duas ramificações de dendritos, tá bom? A gente tem duas ramificações. Multi são várias ramificações aqui do corpo celular. E pseudo unipolar é que parece ser uma só, mas são duas, ó, tá? Sai uma por aqui e outra pra cá. Então, são duas. Então, por isso que a gente diz que é falso unipolar, tá? Quanto à função, a gente também tem os neurônios sensitivos, motores integrados, tá? O neurônio que a gente chama de sensorial, são os sensitivos, eles são chamados também de aferentes, tá?
que eles vão receber os estímulos, vão aqui conduzir, né, os estímulos que vêm do meio externo. Esse neurônio aqui associativo, certo? Ele vai ajudar na comunicação desse neurônio aferente, ou sensorial, com o neurônio motor ou eferente, que é o que vai dar a resposta ao estímulo, certo? Então, a gente tem o neurônio aferente ou sensorial, que é o que vai receber aí o estímulo, o neurônio motor, que vai passar aí a resposta, tá? Que a gente chama aí de eferente também, e o neurônio associativo integrado, que vai ajudar aqui na comunicação desse sensitivo com o motor, tá? Desse sensorial com o motor. Bom, gliócitos, né? Os gliócitos, eles possuem aí a função de envolver, tá, o neurônio e nutrir os neurônios, mantendo eles unidos, tá? E os principais gliócitos que eu coloquei aqui são os astrócitos, que eles têm aí a função, né, de nutrição vai nutrir o neurônio, sustentação e regeneração do neurônio, tá bem? Também a gente tem os oligodendrócitos, certo? E as células de Schwann, que elas têm a capacidade aí de formar, elas vão formar a bainha de mielina, que é aquela bainha aqui, essa daqui, ó, que protege o axônio, tá? Então, eles vão formar essa bainha. Então, o que é que a gente vê? As células de Schwann, a diferença é que essas daqui a gente vai encontrar mais no sistema nervoso periférico e os oligodendrócitos no sistema nervoso central. E as microglias são macrófagos modificados, né? Lembra de macrófagos, aquela célula lá do sistema de defesa do nosso tecido sanguíneo? Elas vão ser modificadas aqui em microglias, tá? Para ajudar também a fagocitar micro-organismos aqui, defesa daqui do neurônio, certo? Bom, os impulsos nervosos. Então, o que é um impulso nervoso? O impulso nervoso é uma corrente elétrica que vai percorrer esse axônio, tá? Que é responsável aí, essa parte, pela transmissão do impulso nervoso. Tá? A informação, vai transmitir a informação. Então, esse processo ele vai ocorrer em consequência da despolarização, certo? Da membrana. Então, quando o axônio ele é estimulado de qualquer ponto aqui, vai ocorrer uma mudança na permeabilidade da membrana, alterando sua polaridade. Então, essa mudança ela vai afetar aí a região, certo? E para poder o impulso percorrer. Então, como é que ocorre essa despolarização? Lembram da bomba de sódio e potássio que a gente viu lá no transporte ativo? Então, ela está agindo aqui, tá? Na membrana. Então, o que é que ocorre? Essa membrana, ela tem carga, certo? Negativa, certo? No interior dela, carga negativa. Eu tenho mais potássio e sódio do lado de fora. Para que isso ocorra, essa membrana se mantenha polarizada, ele vai estar gastando, o neurônio está gastando energia, porque é contra um gradiente, é um transporte ativo. Então, para que ocorra a despolarização, então essa bomba de sódio e potássio aqui, ela é interrompida rapidamente, para que o cálcio possa sair, certo? E aqui fica positivo, e internamente o sódio entre para ficar, certo? Mudar a polarização, aqui positivo e aqui fica negativo. Então, aqui inicialmente era negativo, aliás, positivo, vai se tornar negativo quando o sódio entra e o potássio sai, certo? Então, vai ocorrer essa mudança de cargas. No que era negativo se torna positivo, e onde era positivo lá do lado de fora da membrana, parte externa, se torna negativo, certo? Permitindo a entrada do sódio e a saída do potássio, certo? A entrada do sódio aqui. Então, o que é que acontece? Isso aqui, para que esse momento ocorra, certo? Ele deixa de gastar energia, e rapidamente. Então, só lembrando, na bomba de sódio e potássio,
O transporte é ativo contra um gradiente, então gasta energia. Então, para se manter polarizada, a membrana está gastando energia. Quando isso aí, no caso, ela está em repouso. Quando ela vai se despolarizar, certo? Recebe aí um impulso, e para receber o impulso nervoso, ela vai ocorrer aqui a despolarização. Então, vai trocar o sinal, tá? A carga vai ficar aqui negativa, tá? No ambiente externo fica negativo e o interno positivo. O sódio entra, tá? Então, o que é que acontece? Sempre vai ser no canto e pro outro. Lembra que isso aqui, ó, tem vários quadradinhos aqui. Deixa eu mostrar nessa imagem aqui. Tá vendo? Isso aqui é um quadradinho banhado em mielina, aqui outro, aqui outro. Então, fixar isso aqui é como se fosse isso aqui. Cada quadrinho disso aqui é uma parte da mielina. Então, o que é que acontece? Despolarizou, aí ele pega, um impulso passou aqui. Aí, quando vai para o outro, aqui automaticamente se repolariza, volta ao normal, certo? Aí, ele vai passar, o impulso está passando para a outra bainha, aí despolarizou, aqui repolarizou. Então, vai ficar, aqui é o impulso, no estágio de repouso, polarizado. Aqui está ocorrendo a repolarização e aqui é a despolarização. Então, sempre vai nesse sentido, tá? Despolariza aqui, repolariza. Despolariza, repolariza, certo? Dando aí até, dependendo do estímulo, até que o impulso passe. Então, despolarizar é interromper temporariamente essa bomba de sódio e potássio para mudar, bomba de sódio e potássio, tá? Para mudar aqui a carga de positivo, fica positivo interno e negativo externo, certo? E sempre que tá despolarizando um pedaço, certo? À medida que o impulso tá passando, ele, aonde ele passa, antes dele já volta a se repolarizar. Então, aqui polariza, aqui repolariza. Aí, ele passou aqui para o terceiro quadradinho. Despolarizou, aqui repolarizou, aqui já está em repouso, polarizado, certo? Então, isso aí vai ocorrendo todo o caminho do axônio para passar a informação. Então, para o impulso nervoso seja propagado, é necessário aí que o neurônio esteja com a membrana, tá? Em potencial de repouso, como eu falei, né? Aí, ela tá gastando energia para isso. Então, nem repouso a membrana, ela vai, plasmática, o axônio vai bombear o sódio para o meio externo, tá? E o potássio interno. Aí, quando o neurônio sofre o estímulo, como tá aqui, ó, quando ele sofre o estímulo, certo? Vai ocorrer a mudança transitória, temporária, tá? Aí, nesse momento, aqui, vai acontecer o quê? A despolarização, certo? O sódio vai entrar, o potássio sair, mudou de carga. Aqui, voltou a repolarização, ok? Então, esses estímulos, aqui ele tá potencial de repouso, eu tenho mais sódio externamente e a minha carga externa positiva. E internamente eu tô com carga negativa e potássio, gastando energia para isso. Quando despolariza, certo? Então, interrompe aqui essa bomba de sódio e potássio. Aí, entra o sódio, a minha carga fica positiva internamente, certo? E negativa lá fora, na parte externa. Aí, na medida que ele vai passando para cá, para outro lado, vai acontecer a mesma coisa, a repolarização, tá bom? Então, isso é tudo muito rápido, a gente chama isso de potencial de ação. Bom, aí aconteceu o impulso nervoso, que é a transmissão da informação. Então, essa transmissão de informação vai ocorrer aqui, a comunicação agora de um neurônio, essa informação está sendo passada agora de um neurônio para o outro. Então, essa passagem aí de informação de um neurônio para o outro, a gente chama de sinapse. Então, as sinapses, elas são as junções entre a terminação de um neurônio e a membrana de outro neurônio. Então, tenho aqui, ó, a terminação de um neurônio com a membrana de outro, certo? Então, são elas que vão fazer aí a conexão entre as células, entre os neurônios vizinhos, tá? Para dar continuidade àquela propagação do impulso nervoso, até chegar a informação aonde deve. Então, os neurônios, eles fazem a comunicação entre os órgãos do corpo
e o meio externo através desses sinais elétricos. Então, porém existe um espaço, tá, entre a terminação de um neurônio e a membrana do outro, que a gente chama de fenda sináptica, tá? Então, nessa fenda sináptica, a membrana do axônio, que gera, tá, o sinal, né, que tá passando um impulso, a gente chama de pré-sináptica, ok? E a que tá recebendo aqui, pós-sináptica. Aí, gente, para se formar isso aqui, vai ocorrer algumas etapas, tá? O que é que vai acontecer? Vai chegar o impulso nervoso que a gente tava falando, né? Passou lá do axônio, tá chegando aqui. Chega o impulso nervoso. Aí, quando o impulso nervoso chega, ele vai, íons de cálcio, certo? Eles vão entrar, feito por um canal voltaico, e vão se aderir aqui, certo? Vão aderir a essas membranas dessas vesículas. Aí vão estimular a liberação de neurotransmissores, tá bom? Os neurotransmissores vão ser liberados. Nesse caso aqui está ocorrendo uma sinapse química, tá? Que vão se conectar a esses receptores da outra membrana. Aí quando eles se conectam, tá? Vai haver aí a despolarização novamente para passar a informação. Certo? Tudo isso dependendo do estímulo. Então, as sinapses, elas podem ser químicas ou físicas, tá? Elétricas. Então, nas sinapses químicas, vai ocorrer o que eu disse a vocês, né? Vai ter aí o canal voltaico, vai liberar cálcio, que vai se aderir aqui nas membranas, nas vesículas, que tem neurotransmissores. Esses neurotransmissores são liberados e são fixados aqui, ó, entram em contato com os receptores da membrana do outro axônio para poder aí passar a informação. Então elas iniciam no terminal do axônio, certo? Da célula pré-sináptica, onde vai ter aqui os neurotransmissores. Esses neurotransmissores podem ser adrenalina, né, noradrenalina, uma serotonina, a dopamina. Tudo isso vai depender do estímulo, como isso vai ocorrer. São todos neurotransmissores. A maioria das sinapses, elas são químicas, tá? Aí a ligação entre o neurotransmissor e o receptor do neurônio seguinte gera aqui as mudanças, né, da despolarização para passar aí o sinal elétrico. Então, o sinal produzido nessa membrana pós-sináptica aqui, certo? Que já foi despolarizada, então ele vai sofrer uma sinapse aí excitatória, né, que é a recepção do estímulo. Se o sinal produzido nessa membrana aqui pós-sináptica for de hiperpolarização, a ação resultante vai ser inibitória do potencial de ação, tá? Então, isso aí vai ocorrer, tudo vai ocorrer dependendo da condição do estímulo. A maioria das sinapses, lembrando, vai ser química, tá? E a vantagem é o seguinte, que tem um controle aí, né, da onde esse estímulo, como esse estímulo está ocorrendo, certo? O excesso pode vir a inibir ou não. Então, tem um certo controle aí por conta desses neurotransmissores. Na sinapse elétrica, ela vai ter aí a participação, não vai ter a participação de neurotransmissores, tá? O sinal elétrico, ele é conduzido pela membrana por junções comunicantes, as junções que a gente chama do tipo GAP. Então, essas junções são canais que vão conduzir aqui os íons para dar respostas imediatas, quase imediatas, tá? Então, isso quer dizer que o potencial de ação é gerado diretamente, tá bom? Então, nessa sinapse aí, essa sinapse aqui, ela é mais simples, porém, ela não tem um certo controle aí, tá? Por não ter, ela é mais rápida, tudinho, mas ela não tem regulação do controle aí. A gente não regula aí, não tem ação da inibição ou não do excesso, dependendo do estímulo, tá bem? Por isso que o nosso corpo, ele vai ter mais sinapses químicas, por conta da ação aí dos hormônios, dos neurotransmissores, tá?
Bom, sinapse elétrica através das junções de GAPs, tá? De membrana das membranas, como tá aqui, dos neurônios. E a sinapse química pela ação dos neurotransmissores, tá bem? Eu espero que vocês tenham entendido aí o assunto, tá? Que a gente conseguiu aqui concluir tecido nervoso. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários ou entre em contato aqui comigo, tá bom? Será um prazer ajudar vocês. Então, até a próxima, gente. Tchau, tchau.